Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a Petrobras. É uma empresa que está na boca de todo mundo, tá? Muita gente está falando dela, principalmente por conta da política de preços, eleição, Bolsonaro e Lula. Quero dar a minha contribuição no assunto, tá? Minha humilde contribuição, dizendo o que eu acho, o que eu sinto, tá? Sobre o que vai acontecer e qual eu entendo que é a maneira certa de pensar, e não tirando de mim isso, mas pegando o que os grandes investidores fizeram ao longo do tempo e entenderam alguns conceitos chaves baseado no Vero Investing, tá bem? Mas antes de começar, nossos recados básicos, a gente está chegando a 16 mil inscritos, uma marca muito importante, muito legal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Acaba que tem várias pessoas que assistem os nossos vídeos e não são inscritos, tá? Quero saber a opinião de vocês também. Deixe nos comentários o que você está achando dessa nossa comunidade, desse nosso canal, tá? Meu objetivo é sempre melhorar para vocês, trazer mais conhecimento, trazer mais pessoas. Deixe nos comentários, deixe um like e siga-nos nos nossos Instagrams, @joão.daronco, @statusinvest, tá bem? E só passando para lembrar que eu consegui com o time da Suno Research um relatório gratuito sobre Petrobras. Ele está na descrição do vídeo. Vai lá e baixa. Realmente sim, gratuito, vocês não vão pagar nada. É só se cadastrar, colocar o e-mail de vocês vão receber direto no e-mail de vocês o relatório sobre a Petrobras. Eu acho que vai ajudar muito vocês, não só sobre a empresa, mas sobre o estudo de o que olhar numa companhia, como investir melhor, tá bem? É isso. Bom, Petrobras. Eu acho que eu não preciso me exaurir sobre o assunto da Petrobras. Tem alguns pontos que eu queria comentar com vocês antes da gente entrar nos números, tá? A Petrobras é uma companhia que basicamente opera no setor de óleo e gás, tá? E ela tem uma vantagem competitiva muito grande em relação a todas as demais, que é o custo. Quando a gente pega qualquer setor ligado a commodity, um dos principais pontos de observação tem que ser a estrutura de custos. Por quê, João? Basicamente, quando vocês pensam em commodities, a gente tem ciclos de commodities. E esses ciclos acontecem porque em um certo momento, o preço da commodity está muito atrativo, tá? E ele torna vários empreendedores ou várias empresas rentáveis naqueles patamares. Então, essas empresas, elas começam a gerar mais commodity, enxurrar, ter uma inundação de commodities no mercado, produzir muito. E como a produção aumenta muito, a oferta aumenta muito, o preço cai, né? E aí, quando o preço cai, essas empresas que estavam gerando muito, puxa, agora eu não dou mais lucro, vou parar. E aí, quando o preço está lá embaixo, elas param, como diminui a oferta e a demanda continua, você sobe o preço. E aí você cria um ciclo, tá? É mais ou menos assim que funcionam os ciclos. Por que é importante você ter um custo baixo? Porque no ciclo de baixa, você não tem prejuízo. E o que quebra a empresa é a questão de caixa dela, né? Então, você não vai gastar caixa, tá? Você não vai despender caixa no momento de baixo ciclo, e no momento de alto você vai ter uma margem maior. Margem é receita menos custos dividido por receita total. Essa é a margem bruta, né? Custos dos produtos vendidos, em geral, essa é a margem bruta. Então, quanto maior num ciclo de alta, quanto menor seu custo, maior sua margem. No momento de baixo você vai ter uma margem mais exprimida, mas não vai ter prejuízo, quanto os outros players do mercado vão dar. Petrobras tem uma coisa interessante que é o pré-sal. Todos já devem ter ouvido falar do pré-sal, só que ele tem uma peculiaridade muito boa, que ele tem um lifting cost muito baixo, ou seja, um custo de extração muito baixo. Esse custo de extração permite que a Petrobras seja muito competitiva. Então ela é uma baita empresa, tá? Ela tem ativos que só ela tem, né? Acaba que é uma vantagem competitiva da Petrobras, e está num momento muito bom, né? A gente viu a guerra, o conflito entre Ucrânia e Rússia, abalando o preço mundial do petróleo, tá? Ela acaba por se beneficiar do dólar também, né? Como é um produto dolarizado, então ela se beneficia em partes disso também. Demanda muito alta, não está tendo inundação de óleo e gás no mercado, tá? A oferta ela está bem restrita e por conta disso os preços estão muito interessantes, ela está tendo uma rentabilidade muito boa, está gerando muito caixa e com esse caixa, como não existem tantas oportunidades para investir, porque pensa assim, se você tem uma loja, você ganha dinheiro, você quer abrir uma outra loja, é muito fácil. Você tem uma cidade vizinha que não tem loja ainda, se tem um bairro vizinho que não tem loja ainda, é só ir lá colocar uma loja. Se você trabalha, por exemplo, na mineração, como você acha uma outra mina de níquel para começar a explorar? É difícil, né? Outra mina de ouro, é difícil.
Mesma coisa com a Petrobras, tá? Não é tão fácil achar campos com viabilidade econômica, tá? E com rentabilidade que a companhia busca. Então ela distribui dividendos, ela gera muito caixa e distribui dividendos. Quem busca dividendos, a Petrobras tem distribuído muito. Eu tenho aqui até o Status Invest para a gente dar uma olhadinha nisso. A companhia, ela tem, como vocês podem ver aqui, a companhia está com um dividend yield próximo de 23%, e esse dividend yield, trazendo para vocês, é um dividend yield considerando os 12 meses passados, tá? Ela já anunciou dividendos para os próximos períodos. Então, a gente aqui, ó, dia 23 de maio de 2022, ela já anunciou 1,85, mais 1,85, tá? Então, um dividendo bastante gordo, por assim dizer, tá? Porque ela está gerando muito caixa. Ela está com um lucro muito interessante. Quero mostrar aqui para vocês o lucro dela, tá? Ela teve um lucro muito interessante nos primeiros 2021 como um todo. 2022, o primeiro trimestre, ela também teve um lucro muito interessante, muito forte o lucro dela no primeiro tri, tá? E as estimativas é que isso deva se manter caso não exista um controle nos preços, tá? E aí entra a questão que eu queria comentar com vocês, que é sobre questões políticas, né? Que é muito crítico e um dos principais riscos da Petrobras. Só para você ter uma ideia, a Petrobras está sendo negociada a um preço-lucro de 4 vezes, tá? Preço-lucro de 4 vezes é algo muito, muito, muito baixo, tá? Só que esse muito baixo, ele é justificado pelo risco estatal e pelo risco político. Ninguém sabe quem vai ganhar a eleição e ninguém sabe quais vão ser as tomadas de decisão de quem ganhar a eleição. Dito isso, a gente pode ter algum tipo de intervenção, tirar a paridade de preços, por exemplo, tá? Eu não tiraria isso do radar, e isso vai acabar impactando o lucro dela. Então, esses 4 vezes podem se tornar 8, podem se tornar 10, podem se tornar 20 vezes. Ou pode se tornar até algo negativo, como a gente teve em 2015, né? 2015, 2016, 2014, que foi um período em que a Petrobras registrou prejuízo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. 2015, 2016, a Petrobras registrou prejuízo, como vocês podem ver. 2014, 15, 16, prejuízo, tá? Então, tem que tomar um cuidado sobre isso. A minha pitada que eu queria dar para vocês é a seguinte. Digamos que você é um dono de padarias na sua cidade, tá? Eu gosto muito de exemplo de padarias, uso exemplo de padarias, fazendas e coisas simples que todo mundo consome, mas digamos que você, meu caro ouvinte e acompanhante da Status, tem uma padaria na sua cidade. E aí chega o seu vizinho, que também tem uma padaria, só que em outro bairro, chega para você e fala, cara, eu quero te dar essa padaria aqui. Eu vou te vender essa padaria. Vou te vender essa padaria por 100 mil reais, digamos, tá? Hipoteticamente, só um número ilustrativo. Quais são os riscos que vocês têm nessa padaria? Pense nos riscos que vocês têm naquela padaria. Bom, o risco que vocês têm, claro, é não conseguir vender pães, né? Você não vai conseguir colocar o preço que você quer, e por conta disso, o preço que você pagou na padaria não vai se compensar. Concordam? Esse é um grande risco. O risco do trigo subir, por exemplo, a farinha subir, e aí você não conseguir repassar os preços, o aumento nos preços. Isso faz com que você tenha margens menores e não consigam retornar aquele investimento que vocês fizeram inicial. Perfeito? Então, no fundo, grande parte dos riscos está relacionado ao preço que vocês pagam, tá? Se vocês pagarem nada na padaria, qual o risco de vocês? Nenhum, né? O risco principal é vocês perderem a padaria, ela fechar e falir. Como vocês não pagaram nada, e se vocês não colocarem nada lá dentro, hipoteticamente, eu estou simplificando para tentar tornar claro um exemplo, tá? Vocês não vão ter risco nenhum se vocês pagarem muito barato a ponto de que, se tudo desse errado, vocês não teriam downside. Essa é a ideia. A grande questão é, a Petrobras, a R$33 praticamente, ela tem um downside relevante frente aos riscos políticos? Eu acho que essa é a grande questão, tá?
que tem que ser respondida, que busca ser respondida. Como é que se faz uma análise, ou como é que na Suno nós fazemos análise, tá? Para quem não me conhece, eu sou analista de equities da Suno Research, tá? Mas como é que a Suno faz análise, né? Como é que eu faço análise? Eu entendo qual é o valor do ativo, coloco uma margem de segurança que leva em consideração todas as incertezas, e aí se o preço ativo ele se tiver abaixo, e aí como o preço ele pode ser definido por vários métodos, mas se o preço ativo estiver abaixo do nosso preço teto, ou do preço com a mais segurança, estiver mais barato que isso, ele é um ativo interessante para se comprar, ele está descontado. Se ele estiver entre esses dois, entre o preço justo e a mais segurança, eu tenho paciência, tá? Eu prefiro prezar por ter um downside muito pequeno do que por ter um upside muito grande. Eu entendo que o mercado ele é feito de pessoas que sobrevivem a ele. Para sobreviver, tem que cuidar do downside, tá? Então, façam isso para quem gosta de estudar, para quem quer estudar, façam isso. Tentem entender qual que é o valor da Petrobras, qual é esse risco, quanto esse risco custa ou vale, tá? E depois olhem para o preço da cotação, tá? Valor e preço são distintos, vocês têm que entender muito bem essa diferença, tá? Eu entendo que a Petrobras está vivendo um momento muito bom, um momento de muita geração de caixa, ela tem uma dívida controladíssima, tá com uma dívida de uma vez EBITDA muito controlada, tá? É bem saudável empresas terem dívida, é bem positivo elas terem dívida, porque aumenta a rentabilidade, entre outros pontos, tá? A única questão que pesa aí é risco político, mas isso tem que ser colocado na conta, tá? Entender se mesmo com risco político a Petrobras está cara ou não. É isso que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez, sigam-nos nas redes sociais, @joão.daronco, @suno.research e @statusinvest. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, acompanhe mais nossos conteúdos, deixa feedbacks, críticas e a sua opinião sobre Petrobras. Você é acionista? Tem ganhado dividendos dela? Deixa nos comentários, deixa um like. E é isso. Forte abraço a todos e até a próxima.